Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra hoje poderosa, uma mensagem que na verdade é um sopro de esperança na sua vida. O Senhor está estendendo as mãos para você agora e Ele está te chamando para correr até Ele. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer o milagre que você tanto espera. Ele conhece a sua dor, os seus medos, preocupações e também aqueles sonhos mais íntimos que você tem, que muitas vezes você nem compartilha com as pessoas, porque afinal elas nem vão torcer junto com você. Irmãos, é triste falar isso, mas infelizmente hoje nós não podemos compartilhar muitas coisas, até mesmo contar o testemunho, nós temos que filtrar quais pessoas podem ouvir, porque tem pessoas que não se alegram com a nossa vitória, não é verdade? A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e devemos nos alegrar com os que se alegram. Mas o que eu tenho percebido ultimamente é que é muito mais fácil chorar com aqueles que choram. Ou seja, quando alguém está passando por uma luta, é fácil chorar com ela. O difícil é se alegrar com a vitória dos outros, é se alegrar com a alegria de alguém. E eu quero te mostrar uma passagem hoje na Bíblia, mostrando exatamente isso. E eu creio que no final Deus vai liberar as bênçãos sobre você. A Bíblia diz no Salmo 37 que se a sua felicidade estiver no Senhor, Ele concederá os desejos do seu coração. Aleluia! Eu creio nessa palavra porque eu sou uma testemunha viva do que Deus pode fazer na vida dos mais improváveis. Irmãos, eu tive um passado pesado, uma adolescência rebelde. Eu já contei muitas vezes aqui meus testemunhos, mas é para que você saiba que se Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Amém? Por isso eu te convido todo dia, vem orar comigo na oração da manhã e a oração da noite, e lembrando que toda tarde eu tenho colocado mensagens específicas para te ajudar na caminhada com o Senhor. Amém? Então eu peço que você se inscreva no meu canal, não paga nada, é muito fácil. Dá uma olhadinha aqui embaixo do vídeo, tem um botão escrito inscrever-se. Clica nele e aí quando você clicar vai aparecer um sininho, selecione também o sininho e ative a opção todas, para que você receba diretamente no seu celular as próximas orações que eu colocar, ok? E se você tem sido abençoado com o meu ministério, eu venho te convidar a estar mais próximo de mim ao se tornar membro do meu canal. É muito fácil e através de uma pequena contribuição você estará ajudando instituições de caridade apoiadas por mim. Graças a Deus, irmãos, nós temos ajudado crianças carentes na África, nas Filipinas, dependentes químicos e também cristãos que são perseguidos no mundo afora. Então venha fazer parte junto comigo, é só você clicar no botão Seja Membro para você saber como participar, ok? Então vamos lá, irmãos. Eu quero ler com vocês uma passagem que está no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Preste muita atenção no que está escrito. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher curada do fluxo de sangue, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: "Sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre?" Jesus, porém, ouviu estas palavras e disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Amém? Irmãos, aqui no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, nós vemos dois casos muito interessantes na Bíblia, onde uma moça que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela foi curada. E a maioria de nós conhece essa história. A Bíblia conta que Jesus estava caminhando e muitas pessoas estavam ao redor dele, tocando nele o tempo todo, mas chegou um momento em que Jesus disse: "Alguém me tocou." E naquele momento os discípulos disseram para ele: "Mestre, todo mundo está te tocando, por que você falou isso?" Mas então Jesus disse: "Alguém me tocou porque de mim saiu poder." Ou seja, Jesus estava dizendo que alguém tocou ele de forma diferente. Alguém tocou com fé. Então eu quero que você saiba que a fé ativa o poder de Deus. Não importa se você está no meio de uma multidão, Deus te enxerga exatamente onde você está, se você colocar a sua fé nele. Amém? Tem muitas pessoas que pensam assim: "Ah, mas eu estou orando, eu estou buscando e Deus não faz nada por mim." Irmãos, Deus sempre se compadece quando alguém está sofrendo, mas para Ele agir é preciso que haja fé. Tem pessoas que passam uma vida inteira sofrendo, quebrando a cabeça, fazendo escolhas erradas, e é somente no momento em que elas abrem o coração para Jesus e elas clamam pela ajuda dele, é que Ele vem socorrê-las. Assim também você que está me ouvindo aqui hoje, eu tenho certeza, se você abrir o seu coração e realmente, com sinceridade, buscar ao Senhor Jesus,
Ele não vai te deixar na mão. Ele vai atender o seu pedido de socorro. E ainda que pareça que as circunstâncias não estão mudando, você deve continuar acreditando. Porque tão importante quanto crer é você permanecer em fé. Tem pessoas que estão tão necessitadas que elas conseguem crer. Elas tiram uma fé da onde não tem. Elas creem contra a esperança. Mas aí o tempo passa e parece que nada se resolveu. Então a pessoa vai perdendo a sua fé. Lembra de quando Jesus chamou Pedro para andar sobre as águas? Ele começou bem, ele começou pela fé. Mas de repente vieram os ventos contrários, as ondas bateram contra ele e ele começou a afundar. Assim também tem muitas pessoas aqui. Eu sinto no meu espírito que essas pessoas estão afogando nos problemas. Parece que elas estão só engolindo água e elas não conseguem sair dessa situação. Meu querido irmão e minha irmã, guarde isso que eu vou te dizer. Tão importante quanto você crer é você permanecer em fé, tá bom? Eu sei que as lutas vão vir, o inimigo vai tentar trazer confusão, vai tentar te desanimar, mas você precisa continuar acreditando até o fim. Eu costumo dizer que a fé abre a porta para os milagres de Deus, mas é a paciência que vai manter essa porta aberta até que os milagres se concretizem, até que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida. Amém? Então aqui em Marcos capítulo 5, nós sabemos muito bem da história da mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Só que antes desse milagre acontecer, a Bíblia conta que um homem chamado Jairo, ele chega até Jesus desesperado porque a sua filha estava muito doente. E para você que não sabe, Jairo era um dos líderes da sinagoga, ou seja, ele era um homem muito conhecido e respeitado pelos judeus. E ele de repente passa por um momento de muito apuro. Ele percebe que a sua filha está à beira da morte. Ela não melhora e aquele problema só se agrava. E então Jairo vai correndo até Jesus, se prostra diante dele e clama por socorro. E ele diz: Jesus, vai lá salvar a minha filha, vai lá resgatar ela porque eu não quero que ela morra. E eu fico imaginando que naquele momento ele pensou: eu tenho certeza que Jesus vai correndo lá em casa e ele vai salvar e ele vai curar a minha filha. Só que, irmãos, quando Jesus estava indo na casa daquele homem, uma multidão começou a apertar ele. E de repente uma mulher com uma hemorragia muito grave tocou no manto de Jesus. E então ela foi completamente curada. E neste versículo que eu li para vocês, diz que enquanto Jesus ainda falava com esta mulher, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, dizendo: a sua filha morreu, para que continuar incomodando o mestre? Só que Jesus ignorou essas palavras e disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando aqui a confusão no coração daquele homem. Lembra do que eu falei? Você tem que crer, mas você também tem que continuar acreditando. E naquele momento as pessoas disseram para aquele homem: olha, a sua filha morreu, para de incomodar o mestre. Só que o interessante é que neste momento Jesus ignorou essas pessoas pessimistas, pessoas que não creem. E ele então chamou o pai, chamou também a sua mãe e junto com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, eles entraram no quarto onde estava aquela menina que realmente já tinha falecido. E lembrando que fora daquele quarto, naquela casa, as pessoas já estavam chorando, já estavam naquele clima de velório. E então Jesus falou o seguinte: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, ela está apenas dormindo. E a Bíblia diz que naquele momento as pessoas começaram a rir de Jesus. É que na verdade, irmãos, Jesus enxerga após a morte. Jesus sabe o que ele vai fazer, mesmo quando o problema parece impossível de acontecer. E ele então entrou no quarto com os pais, com os discípulos, e ele pegou na mão da menina e disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te digo, levanta-te. E naquela mesma hora, irmãos, o milagre aconteceu. Aquela criança se levantou da cama imediatamente e começou a andar. Para o espanto de todo mundo, todos ficaram maravilhados. E diante disso, irmãos, eu pergunto a cada um de vocês: quando o dia mau chega, quando aquele problema que parece insuperável chega diante de você, você corre para Jesus ou você fica junto com aquelas pessoas que só reclamam, que só olham o lado negativo, que só se lamentam? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Será que você tem acreditado mesmo depois que tudo morreu? Mesmo depois que tudo passou? Ou você fica se perguntando: o que será que eu fiz de errado?
Por que será que Deus permitiu isso? Eu tenho buscado ao Senhor de todo o coração, eu estou buscando andar no caminho certo. Por que essas coisas acontecem só comigo? Irmãos, aqui nós vemos que, mesmo nas piores condições, Jesus continua no controle. É claro que cada pessoa tem a sua própria experiência. E muitas vezes nós olhamos para as experiências dos outros e nós começamos a pensar: com ele deu certo, mas comigo não vai dar certo. Ou então, por que será que com ele não deu certo? E aí muitas vezes você começa a perder a sua fé. Deixa eu te falar uma coisa, por mais que à nossa volta só haja tragédia, pessoas com histórias ruins, histórias de que algo deu errado, não quer dizer que vai dar algo errado com você também. Amém? Eu me lembro que quando eu era solteiro, eu tinha muitas pessoas à minha volta que não tinham fé e elas eram frustradas no relacionamento. E com isso, irmãos, eu era testado, eu era provado na minha fé. E eu estava me guardando sexualmente para minha futura esposa. Eu nem sabia de onde ela viria, como eu iria conhecê-la um dia. E teve até uma pessoa que me questionou uma vez: Juninho, e se essa pessoa não aparecer na sua vida? E se você nunca casar? Você vai permanecer virgem até o fim? Irmãos, naquele momento eu simplesmente disse: eu creio porque creio que Deus está preparando a minha ungida. E hoje, irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu estou casado com a Thaís há mais de 10 anos, nós somos muito felizes, nós temos um casal de filhos e tudo Deus tem feito cooperar para o nosso bem. Tudo porque eu criei, eu simplesmente acreditei que comigo iria dar certo. Então eu te dou um conselho hoje que foi a mesma coisa que Jesus fez naquele momento: cale a voz da incredulidade, não dê atenção a essas pessoas que vão te colocar para baixo, tá bom? Faça como este homem que simplesmente ficou na dependência de Jesus e conseguiu crer até o fim, e o milagre chegou. A Bíblia diz em Isaías capítulo 64, o versículo 4, que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Por isso eu te convido hoje, espere no Senhor, vale a pena buscar a Deus, vale a pena viver em obediência, mesmo quando todo mundo começa a rir de nós. Quando Jesus disse que aquela menina estava dormindo e ela não estava morta, as pessoas começaram a rir, a zombar de Jesus, até que o milagre chegou. Oh, meus irmãos, eu creio que hoje Deus vai abrir as comportas do céu, Ele vai liberar bênçãos e milagres, e muitas pessoas terão que reconhecer que Deus é na sua vida. Amém? Escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo hoje. Eu creio que isso vai ser um incentivo para aquelas pessoas que muitas vezes entram aqui e ficam só lendo os comentários. Isso vai incentivá-las a ouvir esta palavra. Irmãos, tem uma promessa maravilhosa no Salmo 40 que eu gosto muito, e lá diz assim, que muitos verão o que Deus fará em nossas vidas, temerão e passarão a confiar em Deus. Então creia que com você vai dar certo, não importa as circunstâncias. Não é para você olhar as circunstâncias, viva pela fé. Tem pessoas, irmãos, que são cristãos, conhecem a palavra, mas eles ainda vivem na emoção, baseado nas suas sensações, nas suas emoções. Irmãos, se a gente for olhar as circunstâncias, nós vamos fraquejar. Assim como Pedro começou a andar sobre as águas e afundou, porque ele olhou à sua volta. Então confie e creia na palavra que Deus está te entregando hoje. Amém? E outra coisa que eu percebo aqui nessa história é que aquele pai, ele foi provado na sua fé porque ele viu aquela mulher do fluxo de sangue ser curada. E talvez ele pensasse: nossa, mas ela está recebendo a bênção, e a minha bênção? Então, irmãos, nós devemos entender que Deus está sondando o nosso coração. Será que nós ficamos alegres com a vitória do outro, com a bênção que chega na casa da pessoa e talvez não chega na sua ainda? Pode ser que alguém do seu convívio esteja prosperando, enquanto você continua orando por uma oportunidade de sair do buraco, de quitar as suas dívidas. Ou então, talvez as suas amigas estejam todas se casando, formando suas famílias, enquanto você continua esperando por alguém. Se esse é o seu caso, Jesus está te dizendo agora a mesma coisa que ele disse para Jairo naquele momento de luto: não tenha medo, tão somente creia. Não importa o que os outros falam, se for algo de Deus para a sua vida, mesmo que todo mundo diga que não tem solução, mesmo que pareça que já virou morte, mantenha a sua fé e Ele vai te honrar. Aleluia! Então agora nós vamos orar, nós vamos levantar um clamor, e eu quero que você coloque a sua fé, uma fé como se fosse de criança,
Você simplesmente crê porque você sabe que Deus é bom, que Ele tem o melhor para a sua vida e que não importa o quanto o inimigo tem se levantado contra a sua vida, ele sempre será derrotado e a vitória sempre estará com você. Amém? Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar pela sua vida e no final eu peço que você compartilhe. É muito importante a sua contribuição. Não se esqueça de clicar no botão compartilhar que está embaixo do vídeo e depois você seleciona o WhatsApp e envia para pelo menos 5, 7 pessoas que Deus colocar no seu coração, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua santa presença para Te agradecer por mais um momento. Oh, meu Pai, a Tua palavra hoje foi tão profunda, tocou tão forte no nosso coração, que isso despertou a fé, a esperança dentro de nós. Senhor, meu Pai, eu intercedo por este homem e esta mulher, que muitas vezes chega aqui orando comigo, mas está desanimado, cansado. É como se tivesse uns 300 quilos em cima desse ombro e a pessoa não consegue caminhar. Jesus, nesse momento eu te peço, faz um milagre, Senhor. Tira com a tua mão toda obra maligna contra essa pessoa, toda opressão espiritual. Eu repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão de poder, coloca a tua paz nesse coração e que nenhuma perturbação possa entrar nesta vida. Senhor Jesus, assim como o Senhor curava os oprimidos do diabo, eu te peço, libera a cura, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas. Eu sei que tem muita gente aqui agora que está acamada, está com enfermidade, está nos hospitais. Senhor Jesus, eu te peço, tira essa pessoa o mais rápido possível, que ela venha sair da UTI. Jesus, confunde a sabedoria humana, venha confundir esses médicos que muitas vezes são tão profissionais, mas ao mesmo tempo tão incrédulos. Jesus, eu sei que o Senhor pode usar os médicos, eu sei que o Senhor pode fazer o impossível e eu te peço que neste momento o Senhor coloque a tua mão de poder sobre esta vida, que o Senhor use a medicina, que o Senhor use o que for, Pai, mas traga o milagre. Eu creio, meu Pai, que o Senhor também pode trazer a cura, ainda que não haja intervenção humana. Eu sei que o Senhor é poderoso para enviar os teus anjos neste exato momento e tocar nesta pessoa. Liberta ela, Jesus, de toda opressão, de toda enfermidade. O Senhor veio para curar os enfermos, para libertar os cativos. E eu também oro neste momento por todas as pessoas que estão doentes na alma. Pessoas que estão tristes porque elas olham ao seu redor e não encontram uma base de sustentação. Não tem uma família estruturada, não tem pessoas que acreditam junto com ela. Mas Jesus, eu creio que o Senhor está olhando agora para este coração tão pequenininho, mas ao mesmo tempo crendo no milagre. E a tua palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que ainda não se viram. Jesus, honra a fé deste homem e desta mulher. O Senhor é aquele que nos manda dizer hoje, não tenha medo, apenas creia. Oh, aleluia! Eu te agradeço, meu Pai, porque quantos milagres nós temos testemunhados aqui nesses momentos de oração. Eu te peço, Jesus, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nós duvidamos sim, meu Pai, muitas vezes nós questionamos o Senhor. Oh, meu Pai, não queremos mais ter esse coração duro, esse coração incrédulo. Ajuda-nos a crer, Pai, até o fim e que nós possamos te glorificar. Mesmo contra as circunstâncias, nós estamos aqui, Pai, levantando as mãos e adorando ao Senhor. Ó, meu Pai, que o Senhor nos dê muita sabedoria para discernirmos as vozes que vêm na nossa mente. Muitas vezes o inimigo sopra na nossa mente que não tem mais solução. Assim como aquelas pessoas disseram para Jairo, pare de incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Ó Senhor, não deixe que essas mentiras entrem na nossa mente. Quando as pessoas disserem para nós que não tem mais jeito, Senhor, nós não daremos ouvidos, nós vamos olhar somente para Ti. Nos faça manter os olhos fixos no Senhor, sabendo que se o Senhor prometeu, o Senhor cumprirá. Ó meu Pai, reacende a chama da esperança em nossos corações hoje, nos dê a certeza de que em Ti todas as coisas são possíveis. E eu aproveito agora também, meu Pai, para orar por este pai, por esta mãe, que estão com dificuldades para lidar com seus filhos. Nós sabemos que hoje em dia não é fácil, meu Pai, mas nos dê graça. Capacite, meu Pai, esse casal
Capacite, meu Pai, para que este homem e esta mulher saibam conviver bem no casamento, porque eu creio que a família é um projeto do Senhor. Que o Senhor nos una cada vez mais, ó Deus, e que todos aqueles que acompanham o meu ministério sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, hoje e sempre, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia
que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo o ataque do diabo contra a nossa vida. Nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Aleluia. Meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor.
A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim:
1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia! Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos
para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém?
Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.